Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a aula com atividades de português, com a página 64. Essa atividade, O Pequeno Príncipe, ok? A Pro vai realizar a leitura, então prestem bastante atenção, ok? O Pequeno Príncipe. Primeira adaptação animada da obra-prima de Antoine de Saint, O Pequeno Príncipe. No centro de tudo está uma menina que vem sendo preparada por sua mãe para um mundo muito adulto, no qual vivem, sendo interrompidas neste processo por seu excêntrico e amável vizinho, o aviador. Ele apresenta para sua nova amiga um mundo extraordinário, no qual tudo é possível. Um mundo ao qual ele mesmo foi apresentado há muito tempo pelo Pequeno Príncipe. E aí que começa a jornada mágica e emocionante da menina pela sua própria imaginação e pelo universo do Pequeno Príncipe. E é onde ela redescobre sua infância e aprende que o que importa são as relações humanas e o que é realmente essencial somente pode ser visto com o coração. Então, aqui tem um trecho do Pequeno Príncipe, da página 64. E é muito importante essa leitura, O Pequeno Príncipe, que ele fala também do amor, né? Ele fala das relações humanas, do que você sente pelo outro, né? Você ter carinho, amor, enfim. E também a imaginação, que a imaginação, ela vai fazer sempre parte da vida das pessoas, né? E é uma obra bem interessante. E agora nós vamos falar um pouco da interpretação oral, que é da página 65. Quais características do filme mais chamaram a sua atenção? O que acontece? O que chamou mais a minha atenção é essa frase: o que é realmente essencial somente pode ser visto com o coração. Então, a gente está falando também do amor, né? E a 2, se você fosse o Pequeno Príncipe, cite uma aventura interessante que você gostaria de viver. Então, essa questão, pessoal, coloquem na apostila, certo? Vamos também criar a nossa imaginação. Tudo bem? Número 1, quais são os personagens do filme citados na sinopse? Pessoal, lembra que a Pro reforça sempre a interpretação de texto? A leitura ela é muito importante, mas para a leitura nós temos que ter o entendimento, o conhecimento do que estamos lendo, né? Sentir o que o texto está, na verdade, nos passando, né? Então, os personagens do filme são as pessoas, certo? Releia o trecho a seguir. E é onde ela redescobre sua infância e aprende que o que importa são as relações humanas. E o que é realmente essencial somente pode ser visto com o coração. Para você, o que pode ser visto apenas com o coração? Foi o que a Pro explicou no início, no finalzinho do texto, ok? Que o coração, ele vem o cuidado, o carinho, né? Como você se comportar com o outro, sentir o que o outro está sentindo, ajudar ao próximo, certo? A 3. Assinale a resposta que indica o gênero do filme. O Pequeno Príncipe, ou seja, a qual categoria ele pertence. Então, quando você vai escolher um filme ou um livro, você precisa identificar se ele é uma comédia, terror ou animação. Então, nós temos essas 3 opções. A 4. Assinale a alternativa correta sobre o gênero. O que o texto mostra para nós, né? Apresentar os principais aspectos do filme com o objetivo de despertar no leitor a vontade de conhecê-lo, porque só foi um pequeno trecho, ou apresenta somente os dados técnicos do filme para leitores especialistas em cinema? Então, é uma perguntinha que devemos pensar, né? O que o texto
quer passar para nós, né? Então, só foi uma parte do texto. Eu, professora Luciana, gostaria muito da continuação do mesmo, certo? Na página 66, leia o crédito do texto e responda: em que veículo a sinopse O Pequeno Príncipe foi publicada? Então, pessoal, essa resposta nós temos nessa parte aqui do texto, ok? Prestem atenção. Onde mais podemos encontrar as sinopses? Jornais, revistas, dicionários, enciclopédias, sites, encartes de cinema. Então, vocês vão assinalar, ok? Com um xizinho. Qual é o público-alvo, né, do filme Pequeno Príncipe? Essa é uma resposta pessoal sua. Qual é o significado da palavra obra-prima, empregada na primeira frase? Você pode pesquisar também no início do texto. A 8, contorne as palavras do quadro com as cores da legenda. Nós temos o substantivo, o adjetivo e o verbo. São matérias que já realizamos aqui em sala de aula, ok? Agora, a página 67, turminha, nós vamos falar um pouco sobre, referente a sinais de pontuação. Claro que no quarto, no terceiro ano, né? Então, a Pro, ela vai fazer um reforço. Eu vou voltar um pouquinho essas regras de pontuação, ok? E aqui é para completar a primeira. A interrogação. Então, aqui embaixo, o correto é colocar a resposta, certo? A 2, imagine um diálogo entre um pai e uma filha em que o pai disse. Então, aqui, vamos completar quais os sinais e a sequência de A, B e C. A B, o que foi responsável por diferenciar o sentido de cada frase? Então, essa pergunta, ela está falando dos pontos, tá? Da pontuação, desculpa. Então, é página 67, então iniciamos 65, vamos para 67. 68 também, turminha, aqui nós vamos trabalhar os sinais, tá? De pontuação. 69 e 70, ok? Pessoal, agora a nossa próxima disciplina é Ciências, na página 212, ok? Capítulo 2, Sistema Respiratório. A Pro vai ler um pequeno trecho. O ar está por toda parte e é essencial à vida de muitos seres vivos. Por mais que não prestemos atenção, o organismo está o tempo todo colocando ar para dentro dele e o liberando no ambiente. Sem essa movimentação do ar, você não teria energia nem mesmo para ler esse texto. Então, aqui está falando sobre o ar. Na página 213, nós temos aqui, seria um chinês, né? Os chineses utilizando máscara durante um alerta vermelho de poluição do ar em Pequim, China, em dezembro de 2016. É mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia, né, turminha, essa pandemia. Na página 214, respiração humana. Será que é possível ao ser humano viver em Marte? Não, pois Marte não apresenta características adequadas, desculpa, para a existência de seres vivos semelhantes aos da Terra. Entre as características de Marte que impedem a existência de vida semelhante à vida na Terra, podemos citar a atmosfera. Turminha, acompanhando a Pro na leitura, vamos trabalhar um pouquinho a leitura também e a interpretação do texto nessa disciplina de ciências. Então, reforçando a página 214. Qual é a importância do gás oxigênio para os seres humanos? Ao refletir sobre a questão acima,
você provavelmente percebeu a ação conjunta dos sistemas digestório e respiratórios na nutrição do corpo, que foi a aula anterior. A maioria dos seres vivos, como os seres humanos, precisa respirar para sobreviver. Isso porque é por meio da respiração que obtemos o gás oxigênio. O gás oxigênio é utilizado pelas células para liberar a energia presente nos alimentos. Turminha, essa frase, suponha que a Pro pergunta, né, em uma avaliação. Por que utilizar o gás oxigênio? Então, ele está aqui. Você pode também passar um marca-texto nas palavras, tá? Nas frases que te interessar mais. O gás oxigênio é utilizado pelas células para liberar a energia presente nos alimentos. Além disso, durante as atividades celulares, ocorre a produção de gás carbônico, que deve ser eliminado do organismo. Mas como o gás oxigênio presente no ar atmosférico chega até as células? E como o gás carbônico produzido nas células é liberado do organismo para o ambiente? Então, o que acontece, turminha? A absorção do gás oxigênio e a liberação do gás carbônico ocorre por meio da respiração, que é realizada com auxílio do sistema respiratório. Por isso, pessoal, essa disciplina Ciências, ela também é baseada no que a gente vive hoje. Então, hoje nós estamos no meio de uma pandemia, e muitas pessoas estão passando por momentos muito difíceis, dependendo da sua respiração para viver, né? E aqui nós temos um estudo bem interessante que toca a gente, né? Porque o sistema respiratório, ele é a vida, o ar é a vida, né? Na página 215, nós temos também a parte do sistema respiratório. O sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas do nosso corpo com o ambiente. Os seres humanos respiram por meio de pulmões, que são preenchidos por ar durante a inspiração e se esvaziam parcialmente durante a expiração. Então, tem essa diferença: inspiração e expiração, ok? Veja a seguir a estrutura do sistema respiratório do ser humano e o caminho que o ar percorre durante a respiração. Então, aqui nós temos uma imagem, a cavidade nasal, as narinas, laringe, traqueia, bronquiolos, a faringe, aqui é laringe, desculpa, turminha, aqui é a faringe, brônquios, ok? Os pulmões, células sanguíneas, alvéolos, vaso sanguíneo, alvéolo, vaso sanguíneo. Então, essa aqui é a nossa parte respiratória, ok? Então, tem essa diferença. Nos alvéolos, o gás oxigênio do ar, alvéolos, desculpa, o gás oxigênio do ar é transferido ao sangue presente no interior dos vasos sanguíneos e distribuído para as células do corpo por meio da circulação sanguínea. Então, aqui, pessoal, tem passo a passo do nosso sistema respiratório. Na página 216, durante a inspiração e a expiração, ocorrem alguns movimentos característicos resultantes da ação de diferentes músculos e da movimentação de alguns ossos. Observe abaixo. Então, aqui nós temos dois exemplos, ok? Qual o caminho percorrido pelo alimento até chegar ao estômago? Então, ele vai passar pela boca, né? A faringe, o esôfago e o estômago. Então, ele tem tudo uma ligação só. Na página 217, falamos um pouco por que engasgamos, né? Então, a epiglote é uma estrutura que impede a entrada do alimento na laringe, direcionando da faringe para o esôfago.
No entanto, ao ingerir alimentos sólidos ou líquidos, algo pode dar errado e o alimento pode ser encaminhado para a laringe. Quando isso ocorre, o ar não pode seguir seu caminho até os pulmões e nós engasgamos. Muito interessante, né, pessoal? Uma das reações do organismo ao engasgo é a tosse, na tentativa de eliminar o alimento do caminho do ar. Então, o alimento ele fica preso. Em alguns casos mais graves, no entanto, a pessoa engasgada não consegue respirar. Por isso, devemos tomar cuidado para não engasgarmos. Turminha, vamos tomar cuidado com os bebês, né? Geralmente os adultos, né? Mas não, todos nós devemos tomar muito cuidado, ok? Com os alimentos e até mesmo com os líquidos, né? O líquido que você ingerir, enfim, junto com o alimento, porque é o que está explicando aqui. Então, se ele vai para um lugar errado, podemos ter esse engasgo. Antes de chegar aos pulmões, o ar inspirado é aquecido e umedecido na cavidade nasal. Isso na página 217, tá, turminha? Além disso, no interior do nariz, existem pelos que filtram o ar, evitando que partículas de poeira, por exemplo, sigam até os pulmões. Então, nós temos pelinhos, né, dentro do nariz. Na cavidade nasal ocorre a produção de muco, que também auxilia a reter grande parte das partículas presentes no ar. Assim, ao inspirarmos o ar pelo nariz, permitimos que ele seja filtrado, aquecido e umedecido antes de chegar aos pulmões, certo? Agora, na página 18, é uma atividade para ser realizada agora em casa, ok? Aqui é para traçar o caminho ligando os órgãos pelos quais o ar passa durante a inspiração. Turminha, é só voltar ao texto, tá? Presta atenção e realizar a atividade. E aqui nós também temos a segunda atividade, que é uma resposta pessoal. Certo, pessoas? Certo, turminha? Pessoal, na página 219, cuidados com o sistema respiratório. Leia o trecho da reportagem abaixo, 219. Poluição do ar na China atinge novos recordes e 100 milhões são afetados. Pequim. A poluição do ar voltou a atingir níveis recordes na China. 10 cidades decretaram alerta vermelho, o de maior gravidade, com níveis de partículas tóxicas até 30 vezes maiores do que o máximo tolerável, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. 100 milhões de chineses foram orientados a ficar em casa. Nos hospitais, pessoas buscam cada vez mais tratamento para doenças respiratórias. Crises de asmas e bronquites são comuns. Então, na China, no ano de 2015, não era Covid, ok? Era um outro tipo de doença respiratória. E a número 1, de acordo com o texto, o ar pode causar problemas ao sistema respiratório? Bom, turminha, a ProLu tem bronquite. Então, quando o ar fica muito seco, né, com a falta também da chuva, geralmente a Pro tem crise de bronquite, sim, com tosse, falta de ar, né? Então, na minha opinião, ele causa sim, e é uma opinião que vocês podem também pesquisar, né? Muitas crianças, graças a Deus, não têm bronquite, mas tem rinite por conta do ar seco, a mudança de clima, né? Também pode atacar essa parte respiratória. E é muito ruim você puxar o ar e você não conseguir. O ar atmosférico é composto por uma mistura de gases, vapor de água, poeira, seres vivos, microscópicos, poluentes, entre outros componentes. Só um momento. Quando a quantidade desses poluentes atmosféricos se torna elevada, como no caso citado na reportagem, o ar se torna inadequado ao ser humano,
podendo causar diversos problemas de saúde. É como a Pro explicou, quando o ar ele também está muito seco. Ok? Os prejuízos causados ao sistema respiratório, pessoal, página 220, 220. Os prejuízos causados ao sistema respiratório pelo ar atmosférico poluído variam de acordo com a quantidade e os tipos de poluente presentes no ar. Entre os principais problemas respiratórios estão a rinite, a asma, a bronquite e a pneumonia, como a Pro citou, ok? A asma. A asma é uma doença que causa a contração dos brônquios, dificultando a passagem do ar. Os principais sintomas da asma são tosse, barulho no peito e dificuldade de respirar. Esses são os sintomas que a Prolu sente quando eu estou com a crise de bronquite, turminha. É mais ou menos isso, muito ruim. A pneumonia é uma doença, ela é grave, que afeta os pulmões. Ela pode ser causada por seres vivos microscópicos, então são bactérias, né? E fungos presentes no ar atmosférico. Os principais sintomas dessa doença são febre alta, tosse, falta de ar e dores no peito durante a respiração. As doenças do sistema respiratório geralmente são mais frequentes em épocas em que a umidade e a temperatura do ar estão baixas, o tempo seco. Isso porque essas condições dificultam a dispersão dos poluentes presentes no ar atmosférico e favorecem a aglomeração de pessoas em ambientes fechados, turminha. Então, assim, muita aglomeração de pessoas dentro de uma casa onde não tem ventilação, um shopping, pode causar também essas bactérias, tá? E não só as bactérias, como os fungos também, contribuindo para a transmissão desses seres vivos microscópicos de uma pessoa para outra. Por isso que nós temos pertences higiênicos, né? A nossa escova, escova de dente, uma toalhinha só para você. Então, essa parte da higienização também é importante, porque se eu quero compartilhar a minha toalha com meu amiguinho, com meu irmão, com meu filho, eu posso estar doente, né? Então, por mais que eu vá secar o meu rosto, eu também posso estar passando esse vírus para ele no momento que ele usar a minha toalha. Então, é muito importante cada um ter o seu pertence, tá? Como escova de dente, toalha, tudo que for de higiene pessoal. Por isso, para evitarmos as doenças respiratórias, devemos também manter os ambientes limpos e arejados, né? Não ficar em um ambiente fechado, como a Pro explicou. Higienizar as mãos, entre outros cuidados. As mãos é importantíssimo para tudo, né? Então, por isso que a Pro sempre fala, pessoal, lavem as mãos, né? Mas não é somente passar aquela água na mão, esfregar o sabão e acabou. Não, nós vamos lavar as mãos, certo? Na página 221, nós vamos falar um pouco sobre o tabagismo. Tabagismo são cigarros, tá, pessoal? Mas não é só o cigarro, mas também, a Pro não sabe pronunciar muito o nome, narguile, né? Que é isso aqui. Pessoal, não é nada saudável, não é nada de ervas, de gosto. Isso daí é algo muito ruim para o seu pulmão, você está machucando o seu pulmão. Os prejuízos ao sistema respiratório não são causados apenas pela poluição atmosférica. O tabagismo é uma doença caracterizada pela dependência da nicotina. Então, o cigarro tem essa nicotina, uma substância presente no tabaco. Este é utilizado em cigarros e no narguilé, é isso mesmo, narguilé. Por exemplo, o cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas que são liberadas na atmosfera terrestre por meio de sua fumaça. Essas substâncias causam diversos problemas respiratórios, não apenas ao fumante, mas também às pessoas que convivem com os fumantes ou entram em contato com a fumaça do cigarro. Só um momento, turminha. Então, aqui nós temos uma imagem na página 221, tá? Parece inofensivo, mas fumar narguilé
é como fumar 100 cigarros. Mas os dois não é bom para a sua saúde, ok? Então, esse é um cartaz de campanha do Ministério da Saúde contra o tabagismo no ano de 2015. O uso de narguile pode causar, por exemplo, câncer de boca, de pulmão, de bexiga, urina e doenças respiratórias. Além disso, o uso simultâneo por várias pessoas, que eu não sei como que funciona, a Pro nunca usou essa narguile, então passa para a minha boca, depois para a boca do amigo, enfim. E a gente, voltando naquela parte de higiene, não podemos, né, turminha? Então, isso favorece a transmissão de doenças como herpes na boca, tuberculose e hepatite C. Ok? Vamos encerrar essa aula de ciências. Coloquem, por gentileza, a data aqui. Hoje é dia 23 de março. Ok? Pessoal, vamos entrar na página 224, tá? São os exercícios de ciências. Página 224, ok? Então, aqui é para fazer um xizinho, tá? Nas imagens que apresentam situações que podem causar prejuízo ao sistema respiratório. 224. 225, ok? E 226. Certinho, turminha? Então, vamos encerrar aqui a disciplina de ciências. Então, pessoal, vamos para a nossa pausa, ok? Tomar o nosso café da manhã. Um beijinho, até daqui a pouco.